Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor doutor Leonardo Finelli, professor da disciplina Psicologia da Educação, do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Norte de Minas Gerais, IFNMG. Estou aqui para dar-lhes as boas-vindas e apresentar o curso. Para começar, gostaria de apresentar para vocês um pouquinho de nossa instituição e do curso de vocês. Vamos lá? O Instituto Federal do Norte de Minas, IFNMG, é uma instituição de educação básica, profissional e superior, pluricurricular, multicamp e descentralizada, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com sua prática pedagógica. Sua área de abrangência é constituída por 126 municípios, distribuídos em 3 mesorregiões: Norte, parte da região Noroeste e parte do Vale do Jequitinhonha. Levamos atualmente educação gratuita e de qualidade para cerca de 40 mil alunos nos diversos níveis de formação e tipos de ensino, presencial, semipresencial e à distância. O IFMNG surgiu com a missão de promover a educação pública de excelência por meio da junção indissociável entre ensino, pesquisa e extensão, buscando agregar pessoas, conhecimentos e tecnologias, visando a proporcionar a ampliação do desenvolvimento técnico e tecnológico da região norte mineira. Vocês estão iniciando uma graduação de ensino superior. Mas vocês sabem o que é isso? É uma formação que contempla a preparação para o mercado de trabalho. Mas mais do que isso, prepara profissionais capazes de pensar criticamente e se posicionar diante dos mais diversos problemas sociais e, assim, fazer a diferença quanto aos dilemas existenciais e de produção da região em que habitam e do mundo em que nós vivemos. O curso de licenciatura em Ciências Biológicas contempla a formação de professores licenciados para suprir a carência da formação nas áreas das ciências. A possibilidade da formação de professores na modalidade à distância considera o uso das tecnologias de informação e comunicação, as TIC, como ferramentas alternativas que possibilitam vencer as barreiras de tempo e espaço e interligar contextos, sujeitos, saberes e práticas pedagógicas. Nesse sentido, a formação será centrada em vocês, estudantes, reconhecidos como sujeitos ativos na sua aprendizagem. A formação à distância deve-se priorizar a utilização de recursos tecnológicos mais interativos, como mediadores de trabalho colaborativo, de construção do conhecimento, pensando numa base que assenta-se na perspectiva reflexivo-investigativa e na resolução de problemas. O ambiente de ensino-aprendizado constitui-se em espaços que estimularão o aprender a aprender e possibilitarão a vocês o trabalho em equipe, com a partilha de experiências, de solução de questões, de readequação de ações, de domínio de diferentes formas de acesso às informações, de modo a auxiliá-los a desenvolver a capacidade crítica de avaliar, reunir e organizar as informações mais relevantes para construir e reconstruir o cotidiano de sua prática. E a psicologia da educação nisso tudo? Bem, uma formação de graduação em ensino superior, como falei, deve preparar profissionais capacitados e também críticos, que sejam capazes de se tornarem atores de mudança social onde estiverem. Pois então, esse é o diferencial de uma graduação. Além dos diversos conteúdos técnicos na sua formação em ciências biológicas, uma graduação contempla também as disciplinas de humanidades, as chamadas GIAs do curso: psicologia, antropologia, filosofia, sociologia, entre outras, que são as disciplinas das humanidades. Essas auxiliam a formação desse sujeito crítico, capaz de olhar o mundo não apenas pelo prisma técnico ou do capital. Sujeitos capazes de entender que por mais prático que seja o problema, esse sempre diz respeito a pessoas reais, em um mundo real, que tem vivências e sofrimentos reais. Nesse sentido, a educação é a ferramenta por excelência para a promoção do desenvolvimento da qualidade de vida das pessoas e dos ambientes. Não obstante,
Reconhece-se também que as demandas de capacitação tornam o tempo cada vez mais limitado. Nesse sentido, o avanço das tecnologias de informação e comunicação tem viabilizado a formação de qualidade em tempos e espaços assíncronos. De modo similar, essas tecnologias também nos oferecem recursos didáticos que anteriormente eram apenas idealizados para os espaços escolares. Odiernamente, a tecnologia avançou a tal ponto que tem-se acesso a diversos recursos anteriormente inimagináveis e muitas vezes de acesso irrestrito e gratuito. Não obstante, nem sempre se sabe aonde buscar esses recursos e ou como utilizá-lo. Dessa forma, esse curso de graduação de licenciatura em Ciências Biológicas, oferecido pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil, UAB, constitui uma iniciativa que tem como finalidade realizar a formação de professores para atuarem no magistério, assim como avançar em sua formação mediante capacitação em pós-graduações, especializações, mestrado e doutorado. Espera-se que ao final do curso, você como egresso esteja capacitado como generalista, crítico, ético e cidadão com espírito de solidariedade, assim como detentor de adequada fundamentação teórica como base para uma ação competente. Assim, vamos ao curso. Eu devo acompanhá-lo agora com a leitura da apresentação sobre o curso. Então, o curso de licenciatura em Ciências Biológicas é coordenado pela professora doutora Franciele Moraes Costa. A disciplina Psicologia da Educação será ministrada por mim, professor Leonardo Augusto Couto Finelli. A área de conhecimento do nosso curso é de Ciências Biológicas, trabalhando na modalidade de educação à distância. A duração do curso é de 8 anos, distribuídos em 8 períodos. A carga horária total será de 3.250 horas. Estão sendo oferecidas 150 vagas para 3 turmas. Nesse primeiro período, vocês trabalharão com as disciplinas de Introdução à Educação à Distância e Informática, com 30 horas, Fundamentos Sociofilosóficos da Educação. Nesse primeiro período, vocês trabalharão com a Introdução à Educação à Distância e Informática, com 30 horas, Fundamentos Sociofilosóficos da Educação, com 60 horas, Psicologia da Educação, com 60 horas, Biologia Celular, mais 60, Química Geral e Orgânica, também 60 horas, Física para Ciências Biológicas, 60 horas, e Língua Portuguesa, com 60 horas. Quais são os objetivos do curso? Bom, o nosso objetivo geral é formar professores para educação na educação básica, com ênfase na formação para as últimas séries do ensino médio e fundamental, dotado de conhecimentos técnicos funcionais e didáticos pedagógicos capazes de intervir de forma competente, crítica e criativa no contexto escolar. Quanto aos objetivos específicos, visamos com essa formação desenvolver as capacidades de observação, análise e interpretação de conhecimentos nas diversas áreas das ciências biológicas. Acompanhar a evolução das diversas áreas das ciências biológicas, comprometendo-se com a reconstrução e construção de conhecimentos, assumir uma atitude crítica em relação ao conhecimento e aos problemas emergentes no campo da biologia, analisar os fundamentos filosóficos das ciências, proporcionando o desenvolvimento de uma postura ético-profissional coerente, promover a participação e o desenvolvimento dos trabalhos de extensão e pesquisa interdisciplinares, comprometer-se com a preservação do meio ambiente, considerando as necessidades do desenvolvimento da espécie humana, e interligar a percepção sobre as possibilidades presentes e futuras da profissão do biólogo. Como um perfil profissional de vocês, licenciados em Ciências Biológicas, a gente parte dos pressupostos de diretrizes curriculares para as licenciaturas em Ciências Biológicas. Nesse sentido, propõe-se que o profissional oriundo desse curso de graduação deverá apresentar um sólido conhecimento dos conteúdos das ciências biológicas, além de um perfil que o capacite a ser generalista, crítico, ético e cidadão com espírito de solidariedade, assim como detentor de adequada fundamentação teórica como base para uma ação competente que inclua o conhecimento da diversidade dos seres vivos, de noções básicas sobre saúde e doença, que seja capaz de orientar e mediar o ensino para a aprendizagem de estudantes,
que seja comprometido com a aprendizagem desses estudantes, que seja consciente e capaz de lidar com a diversidade existente entre os estudantes, assim como consciente da necessidade de atuar com qualidade e responsabilidade em seu papel de educador, apto a incentivar atividades de enriquecimento cultural, comprometido com as práticas investigativas, que seja capaz de elaborar e executar projetos para desenvolver conteúdos curriculares, que seja apto a utilizar novas metodologias, estratégias e materiais de apoio em prol da melhoria da qualidade de ensino, e nesse campo a gente fala muito das TICs, das tecnologias de informação e comunicação, assim como seja apto a atuar multi- e interunidade curricularmente, de modo a desenvolver hábitos de colaboração e trabalho em equipe. Por fim, que seja também empenhado na ampliação e atualização contínua do seu conhecimento. E quanto à disciplina Psicologia da Educação? Bom, nosso cimento, como vocês poderão acompanhar, o plano de ensino que vai estar disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem, contempla os conceitos preliminares e objeto de estudo, visão filosófica, histórica e científica da psicologia. Conceitos e concepções das teorias do desenvolvimento e aprendizagem e suas repercussões na educação. Então vamos passar pela teoria da Gestalt, teorias cognitivas, teoria behaviorista, teoria psicanalítica e teorias humanistas. E vamos, por fim, discutir as representações sociais no contexto escolar. Como objetivo geral, nós visamos, então, identificar as concepções do processo de aprendizado humano, a partir dos diversos modelos teóricos da psicologia, de modo a analisar a prática profissional docente a partir do entendimento das etapas do desenvolvimento e suas influências na maturação humana. Como objetivos específicos, eu pretendo trabalhar com vocês a capacidade para que vocês se formem, sejam aptos a possibilitar a reflexão sobre o que vem a ser o fenômeno da aprendizagem, refletir sobre as concepções psicológicas que embasam as teorias da aprendizagem, conhecer as principais teorias psicológicas relacionadas à aprendizagem e assim estabelecer as relações entre elas, e abrir possibilidades para questionar e refletir sobre as contribuições da psicologia para o entendimento do contexto educativo em sua complexidade, conhecendo então seus atores, a relação professor-aluno, dinâmica e suas peculiaridades. Como conteúdo programático, eu dividi o nosso material, o nosso conteúdo em 3 unidades. A primeira visa discutir a introdução à psicologia, onde nós iremos trabalhar um pouquinho da história da psicologia, uma discussão sobre no que consiste a aprendizagem, o estabelecimento de conceitos e uma definição da psicologia científica. Na segunda unidade, que nós devemos trabalhar em 2 semanas, nós vamos discutir as teorias do desenvolvimento e da aprendizagem. Então, retomaremos cada um dos 5 grandes modelos. Teoria da Gestalt, as teorias cognitivistas, ou as teorias cognitivas, a teoria behaviorista, a teoria psicanalítica e as teorias humanistas. Por fim, na terceira unidade, nós vamos discutir as contribuições da psicologia para o entendimento do contexto educativo. Então, vamos discutir quem são os atores no contexto educativo, um pouco da noção do aluno adolescente e o contexto educativo, de como motivá-lo, que é uma das grandes dificuldades no contexto de sala de aula, e a interação professor-aluno e outras possíveis contribuições da psicologia para essa discussão do contexto educacional. Como metodologia, o curso dar-se-á de forma dialógica, com atividades presenciais e à distância. No encontro presencial, serão realizadas atividades tais como aulas expositivas e dialogadas através dos fóruns, através de videoaulas como essa, a exploração do ambiente virtual e atividades aplicadas de prática ao uso do computador. Já no ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, serão realizados debates e esclarecimentos de dúvidas. Nesse sentido, as atividades incluirão as leituras de textos disponibilizados, a participação no fórum, assim como acesso ao material digital, como as videoaulas, como essa, e outros materiais midiáticos que vão ser disponibilizados. E quanto à avaliação?
Bom, a gente sempre se pergunta num processo de educação à distância como será feita a avaliação. Então é importante que a gente conheça os aspectos a serem avaliados e os instrumentos de avaliação. Quanto aos aspectos, nós temos o domínio do conteúdo teórico e das técnicas apresentadas na disciplina. A participação nas aulas, demonstrando interesse e iniciativa. Nesse caso, a gente pensa muito na função dos fóruns e na participação dos fóruns. Assiduidade e pontualidade. A assiduidade ela é verificada a partir das participações de vocês nos fóruns, no tempo de permanência, no tempo de frequência aos fóruns ou nos intervalos de frequência aos fóruns, e pontualidade primordialmente em termos de entrega das atividades e, eventualmente, em alguma atividade síncrona, que pode ser realizada, por exemplo, por um chat ou nos encontros presenciais nos respectivos polos. A participação nas aulas de forma crítica e reflexiva. Então, esperamos que nos fóruns, mais do que respondam às questões, vocês tenham um espaço dialógico de interlocução. O espaço do fórum, um ambiente virtual de aprendizagem, deve funcionar como um ambiente de sala de aula, onde vocês fazem trocas de informações, onde vocês conversam com seus pares, onde vocês apresentam suas percepções e são confrontados dessas quanto aos conhecimentos propostos pelos seus pares. Também vai ser considerada a criatividade e responsabilidade. Lembrem-se que um ambiente virtual de aprendizagem, os conteúdos apresentados ficam lá registrados. Então, quando vocês participam de um fórum, são esperados que vocês atentem para alguns cuidados, por exemplo, quanto à linguagem, ou a forma com a qual vocês se dirigem para com seus colegas. Esperamos sempre um ambiente de aprendizagem que seja bastante respeitoso. Mesmo que você não concorde com as percepções dos seus colegas, isso não quer dizer que você deva ofendê-lo. O zelo pelo material do uso coletivo, primordialmente nos encontros presenciais nos polos, o relacionamento interpessoal e ética e postura profissional. Lembrem-se, vocês estão se formando numa licenciatura, então é esperado que vocês se tornem professores e, nesse caso, serão exemplos a serem seguidos por outros. Espera-se que a postura desse professor seja uma postura ética, competente, capacitada tecnicamente, mas também que seja um profissional capaz de atuar na mudança do ambiente social. E quanto aos instrumentos de avaliação? Bom, nesse caso nós teremos as atividades de aprendizagem com valor de 10 pontos, as AA, a avaliação online, a AO, com valor de 20 pontos, a participação no ambiente virtual, a PAV, que são as participações nos fóruns e nos debates, chats e outras mídias, com 10 pontos, os seminários temáticos, que acontecerão nos encontros presenciais, com 20 pontos, e a avaliação presencial semestral, que é uma avaliação integradora do conteúdo, cumulativa, e que se dão também nos encontros presenciais com provas físicas realizadas nos polos, de 30 pontos. Então temos um total de 100 pontos a serem distribuídos. Desses, são necessários 60 para aprovação. A bibliografia básica, como vocês podem verificar, contempla uma literatura em psicologia da educação. Os livros, alguns deles estão disponíveis nas bibliotecas dos polos. Parte desse material nós temos também o acesso em mídia digital, PDF do livro, que também vou disponibilizar na sala, e parte dele foi reorganizado e sistematizado no caderno didático, que será apresentado em forma midiática, também em formato PDF, disponibilizado na sala, e que vocês devem receber uma cópia impressa no encontro presencial. Agradecemos, então, a participação nesse primeiro encontro e fechamos aqui com algumas informações importantes da nossa instituição. Bom, então, por enquanto é isso, pessoal. Em breve estarei de volta com discussão do conteúdo. Peço que durante as aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês possam anotar e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Além desse, teremos diversos outros fóruns relativos às semanas do curso.
assim como diversas atividades avaliativas online e presenciais. Para que você tenha um bom desempenho, não deixe o material acumular. Vá acompanhando o calendário e realizando as atividades em dia. Aproveite as oportunidades de interação com seus pares nos fóruns, chats, assim como nos encontros presenciais, para debater o funcionamento do curso e os processos de aprendizagem. Para que vocês tenham um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades do ambiente virtual de aprendizagem ou na nossa sala de aula. Mas também é muito importante que vocês leiam a apostila e o caderno didático complementar. Com isso, encerro a apresentação do curso. Espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco da proposta que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Vocês já são vencedores, enquanto futuros profissionais capacitados para uma formação e para serem agentes de mudança. Por enquanto é isso. Bom início e bons estudos.